o cara não está entregando. Aí o Flamengo vem e a proposta é uma proposta que vai elevar o salário do Gabigol ainda. Veja só, ele não está jogando bem, faz ano passado, a gente já não viu. Eu acho que a principal questão de todas essas que você elencou foi a drástica queda no rendimento técnico. Queda de rendimento técnico. Essa é a única questão relevante. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo. Vamos falar sobre Gabigol. Será que o futuro do atleta Gabigol será longe do Flamengo, né? Após aquelas falas nessa última sexta-feira, né, do empresário do Gabigol, que acabou não pegando tão bem dentro do Flamengo. O Gabigol foi afastado, principalmente para esse jogo diante do Cruzeiro. E não sabemos quando o Gabigol volta a jogar do Flamengo ou se joga ainda, né? E vamos falar aqui, vamos repercutir aqui nesse vídeo aqui uma fala do Marcos Braz, né, falando sobre o futuro do Gabigol. É isso mesmo. Após o jogo, né, o Flamengo venceu o Cruzeiro na zona mista, o Marcos Braz veio e falou um pouco sobre a situação do Gabigol dentro do Flamengo e se ele vai ser vendido, negociado nessa janela de meio do ano ou fica até o final. Quer saber o que o Marcos Braz disse? Acompanhe o vídeo até o final, deixe seu like e tamo junto, galera. E deixe seu comentário sobre a situação do Gabigol, né? Foi do céu ao inferno em poucos meses dentro do Flamengo, né? E a sua idolatria dentro do clube está a cada vez perdendo tamanho. E se não fosse, vamos supor que não fosse suspeição, que não fosse ter vestido camisa de outro clube, que não fosse todo o barulho. Os BOs vêm juntos no pacote. Aí a torcida ia fazer mais barulho. Né? Exatamente. O Gabigol foi dando todos os argumentos. Foi diluindo, né? Claro que o Gabigol ainda tem, sim, uma legião de fãs rubro-negros e até não rubro-negros, né? Um raro jogador que onde jogava tinha a mascotinha do outro time dando a mão para ele, para entrar em campo. Ele é um cara que transcende. Mas eu acho que todo esse barulho nesses últimos, coloca aí, meses, e o fato dele também não estar jogando bola, porque houve um tempo em que o Maracanã falava para ele, vamos lá, Gabigol. E ele também não correspondia nos poucos minutos que tinha. Então, tudo isso ajudou o clube a ganhar álibis para se desconectar do Gabigol aos poucos. Acho que essa saída ia ser mais traumática se o Gabigol não tivesse feito tanto barulho fora de campo. O Gabigol tem, vamos lá. E se a fase fosse ruim agora? Não, sim, sem dúvida. E já é. Vamos né? lá. Na prática é. Primeiro, uma coisa é a história. A história do Gabigol não se apaga no Flamengo. A história do Gabigol, maravilhosa no Flamengo. Linda, né? Fantástica, linda. Os gols nas finais de Libertadores, até a final que o Flamengo perdeu, que foi pro Palmeiras, o gol do Flamengo foi do Gabigol. Isso não se apaga, teve uma conexão com a torcida e tal, uma coisa espetacular. Tanto é que tem gente que até hoje defende por qualquer valor, paga 10 milhões pro Gabigol, mas continua. Tem gente que defende até hoje que é o coração, exatamente. Outra coisa é a sequência de besteiras que o Gabigol fez. Então tem essa questão da punição, que precisa ver qual vai ser a punição, se ela realmente vai acontecer ainda, que foi por causa do Gabigol. E não foi por doping, mas pior ainda, não sei se é pior, mas por comportamento, por ferir as regras do exame que precisava ser feito. Então foi de uma burrice que não tem tamanho, né? Aí tem a questão do beijinho no Dorival. Vocês lembram? Copa do Brasil e tal. Mas jurou de pé junto que não tinha vestido a camisa do Corinthians, que aquilo era uma montagem e tal, e depois foi falar que não, eu vesti sim. E ficou horrível isso aí. Ficou horrível essa situação. Aí você tem o campo, que eu já falei, e assim, o cara não está entregando. Aí o Flamengo vem e a proposta é uma proposta que vai elevar o salário do Gabigol ainda. Veja só, ele não está jogando bem, faz ano passado, a gente já não viu. Eu acho que a principal questão de todas essas que você elencou foi a drástica queda no rendimento técnico. Queda de rendimento técnico. Essa é a única questão relevante. Apesar disso... Resolve jogos ou não resolve jogos? Apesar disso, você tem uma proposta de aumento salarial que, pelo que o Gabigol não jogou no último ano, é uma bela proposta, o cara vai ganhar mais ainda, Aí a questão do tempo de contrato é que se discute, mas, gente, William. E o cara diz não. E ainda teve o tio do Gabigol, vocês viram o episódio do tio do Gabigol? Que postou lá, que ainda colocou, desde que o Tite chegou e tal, já se sabia que... Então. Ainda dando indireta não, uma bela direta lá pro Tite, né? Quer dizer, eu acho que tem o cara não se ajuda, o tio que não ajuda, ninguém tá eu acho que ele vê o Tite como um técnico... No campo não tá dando certo também, longevo no clube. A gente vê, né? Eu também vejo. A gente pode errar, claro, mas eu desconfio que vai ser assim. E com o Tite, ele precisa fazer coisas que ele não gosta de fazer no jogo para poder jogar.
O Tite não vai armar um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 ou qualquer outro sistema para facilitar que o Gabigol entre, porque o Gabigol não está muito afim de marcar como e até onde o Tite quer, entender o jogo sem bola, quando outro time ataca, como o treinador do Flamengo gosta. Que, aliás, é a origem de todo o fracasso dele muito jovem na Europa. Porque ele não podia botar a culpa em um técnico só, de um clube só. Eu acho que ele se sacrificou um pouquinho com o Dorival, né? Matias passa demais pro lado. Quem sacrificou? O Dorival sacrificou mais do que ele. Ele sacrificou, mas o Dorival sacrificou mais do que ele. Sabia também que era por um período, né? Aí você está falando, o Tite a gente está vendo a longo prazo. Outra questão. Como disse o Eugênio, eu acho que a direção do Flamengo tem que avaliar se o Gabigol, técnica e fisicamente, pode voltar a ser um jogador de nível muito alto, fazer a conta de quanto pode se pagar por isso e do que tem que se investir para ter um jogador capaz de fazer alguma coisa para tornar o time melhor caso ele saia. A mesma conta... tem que ser frio. A mesma conta... Não é passional, não é... Eu acho que estão raciocinando de forma fria e pragmática e eu estou completamente de acordo. Até porque você está abrindo mão de um cara que é, como diz o Celso Muzelti, enorme na história do clube. Agora... Enorme. E eu acho que essa é a isso não se questão. compra. Agora, essa conta... Eu acho que essa é a grande Essa conta questão. que você fez aí... Atenção aos candidatos aí, Santos, Palmeiras, Corinthians, esses Cruzeiro. que estão sendo cogitados aí, Cruzeiro, eles têm que fazer a mesma conta. A mesma conta sobre o Gabigol que está chegando. Né? Não vai pagar menos 3 milhões de reais por mês? A minha conta Vai lá. tem a ver com o que o Birner acabou de falar. E vai além do campo. Uma das questões importantes do futebol mundial é quando um jogador cresce tanto dentro de um clube a ponto dele virar um problema para o clube. É o caso do Gabigol. Eu acho que o Flamengo está tratando isso dessa forma também. Porque ele passou a ser meio que dono do vestiário do clube. E isso não é bom para a coletividade, que já foi citado aqui, que o Tite tenta prezar tanto. Ele passou a ocupar um espaço muito grande ali. Então é a vontade dele, é o jeito dele. Aí vem alguém do doping, ele acha que não tem que fazer. Por toda a história que ele construiu, e construiu dentro do campo, e construiu com uma relação muito grande com a arquibancada, porque ele tem uma personalidade que agrada ao torcedor do Flamengo, mas ele fica muito grande. E vou dar 2 exemplos aqui que são exemplos mundiais. De como lidar e de como o clube sofreu ou não. Um deles, eu sei qual Os maiores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Messi e Cristiano Ronaldo. Chegou um ponto que Real Madrid não fez questão de manter o Cristiano Ronaldo. No auge. Real Madrid sabe lidar bem com essas coisas, viu? Uma Champions, uma sequência, foi um tricampeonato de Champions, né? Cristiano Ronaldo, a grande estrela, saiu. É claro que há um impacto, há um momento de reconstrução, mas o clube está muito forte. O Barcelona foi cada vez mais assumindo o tamanho do Messi dentro do clube, deixando o Messi crescer, deixando o Messi ficar mais caro, criar ali o seu grupo de amigos dentro do clube, e no final das contas o Barcelona foi quem sofreu com isso, porque não tinha como lidar mais com o volume que era o Messi, até de despesas para o clube. Por mais que ele, dentro de campo, desse o retorno. Mas ele virou, por exemplo, ele derrubou o presidente no Barcelona. Sim. O Bartomeu caiu por causa de uma briga com o Messi, no final das contas. O presidente anterior. Porque o Messi era muito maior do que qualquer dirigente que aparecesse no clube. Já tinha colocado o Tato Martino de técnico. Então, eu acho que tem essa questão também do tamanho do Gabigol dentro do Flamengo, e ele começar a fazer as coisas que interessavam mais a ele e menos ao clube. É uma hora que é importante você ir esfriando um pouco. Desses exemplos que você deu, o Barcelona foi uma questão financeira, né? Do fair play, e aí tem muito a ver com a gestão horrorosa do clube. É uma gestão horrorosa. Foi uma decisão do Madrid, ponto. Sim, mas uma parte relevante disso era o custo que tinha o Messi para o Barcelona. Ele dava um retorno dentro de campo, óbvio que dava. Mas ele estava ganhando salários astronômicos. O time tinha sido humilhado pelo Bayern de Munique com ele em campo. Ele também... E aí ele criou ali a galerinha dele, Suárez, Piquet e outros, que as pessoas eram pessoas que dentro do clube ganharam um vulto tão grande que passaram a agir por cima dos interesses da diretoria do clube. E o Barcelona não soube lidar com isso até o momento que quebrou.
quebrou muito em função também de pandemia e tal, mas virou uma bola de neve dentro do Barcelona e quando foi obrigado a cortar isso, já não tinha mais para onde ir. E hoje está pagando. O Barcelona viu um momento trágico financeiro em função muito de tudo que aconteceu. Eu acho que o Flamengo, voltando aqui para a nossa economia nacional, o Flamengo, a estratégia da diretoria do Flamengo é ir esfriando o Gabigol dentro do clube para poder seguir adiante sem ele. E eu acho que ele próprio já entendeu isso e eu acho que ele também está tentando ter uma saída honrosa do Flamengo. Na questão financeira, a diretoria do Flamengo vai bem. Como vai a Leila. Sempre. Como a gente viu na questão do Dudu. Não é nem questão financeira tanto do Gabigol, porque não dá para comparar o peso dele para as contas do Flamengo com o que foi o peso do Messi para o Barcelona. Não, mas eu acho que o jogador no seu lugar, questão exatamente como do o Palmeiras fez com o Dudu, guardar as devidas proporções, sim, situações completamente diferentes, né? Mas assim, como o Palmeiras também cuidou da questão do Dudu. Agora, de todos esses casos citados, as diferenças entre os jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Dudu, o Gabigol é o que está saindo jogando menos bola. No momento em que ele sai. Não tem mais Gabigol. Embaixo, não né? tem Gabigol. Nesse momento no Flamengo não existe Gabigol. Só o Gabi. O Gabigol é a referência a título de Libertadores, aos 2 gols em poucos minutos, aos tempos das tabelas maravilhosas com o Bruno Henrique, que você não sabia quem ia fazer e quem ia dar assistência. E ali. E a gente estava falando agora há pouco sobre a construção do Flamengo, a original do Tite, que continua provavelmente depois da Copa América, com a Arrascaeta, De La Cruz, né, jogando como segundo homem, Pedro, tendo jogadores de mais velocidade pelo lado, ou um velocidade e um mais construtor, não tem lugar para o Gabigol. Não há espaço para ele. Ele não se faz urgente fato. Nessa ideia de jogo. E aí eu faço a seguinte pergunta, que é a grande questão. O Flamengo precisa mais hoje de um jogador como o Gabigol, que, repito, é um segundo maior ídolo para mim da história do clube, maior ídolo dessa geração, que é a segunda geração mais vencedora da história do clube, ou do treinador como o Tite? Porque o Tite não coloca essa questão. O Tite faz o trabalho dele como ele acha que é o melhor para o clube. Ele não está ali para fazer o melhor para o jogador, ele faz o melhor para o jogador para que o time ganhe jogos. O que é mais importante para o Flamengo? Eu não tenho a menor dúvida que hoje é um treinador como o Tite. Principalmente depois de tudo que aconteceu após a saída do Jorge Jesus e especialmente na temporada anterior. E até porque há um Pedro ali entregando. Exatamente. Bom, o Tite não apareceu até agora, eu vou mudar de assunto. Você quer fechar o assunto do Flamengo? Só a comparação do hoje Fecha aí, Calçado. Real Madrid, acho legal, porque é o seguinte, a gente está falando da maior instituição de futebol do planeta e que não tem dono. Ninguém no vestiário é dono do Real Madrid. E aqui a gente tem essa cultura de ter alguém no vestiário que é dono do clube, que é superior ao clube, que o clube depende dele e tal. O Real Madrid pegou o modo mundo na época, junto com o Messi e tal, sempre rivalizando. Cristiano Ronaldo, ainda numa outra fase, ele não tinha 40 anos, falou assim, tchau. Tchau. O Real Madrid, jogadores com mais idade, ele tem a política dele e não abre mão. O jogador passou dos 30, eles vão monitorando. Eu quero 5 anos, 2 anos, eu te dou 1. Você topa ficar? O Modric foi ficando. Eu quero Madrid para renovar o contrato. Tudo bem, tem logo. Por exemplo, você pega o Bellingham. Você acha que o Bellingham é um jogador desse tamanho? Você acha que o Vinícius é um jogador desse tamanho? Quem é maior para o futebol mundial? Bellingham, Vinícius ou Gabigol? O Vinícius manda no Real Madrid? Não. O Vinícius deita e rola no vestiário? Tá? O Bellingham faz isso? Não, cara. Só que o Real Madrid cometeu esse erro na época dos Galácticos e aprendeu. Aprendeu. Agora, vamos ver na próxima temporada que o Mbappé está vindo aí. Mas segue. Muito bem, virando... do Mbappé. Mas você é fã do Mbappé, né? Eu sou mbappézista. Uma coisa é o jogador, outra coisa é o Assim como... Queria mandar um abraço. Então, isso aí, nação, mais um vídeo aí. Sabemos que o Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, o ex-Gabigol, né, podemos dizer assim também, né, está com seus dias contados dentro do Flamengo, né. Nos seus últimos 6 meses de contrato do Flamengo, ele foi afastado nesse jogo diante do Cruzeiro, que o Flamengo venceu. E após o jogo, o Marcos Braz veio na zona mista, né, falar um pouco sobre a situação do Gabigol. Vamos dar uma olhada aqui o que o Marcos Braz disse sobre essa situação do Gabigol, se ele fica, se ele sai e se chega alguma proposta, o Flamengo libera ou não, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. O Gabriel só sai agora se tiver a compensação financeira do Flamengo. Se não tiver a compensação financeira do Flamengo entenda que seja plausível, que seja dentro das nossas análises de um bom negócio do Flamengo, e ele vai ficar até o final, fica aqui, vai exercer o
o direito dele de ficar até o final, a gente também. Ele é um jogador que mais uma vez, ele não está afastado de absolutamente nada no dia a dia. Vai treinar nos mesmos horários, vai fazer as mesmas atividades. Somente nesse período curto a gente deu uma segurada para ver se a gente ajuda o empresário, a decisão do empresário dele de procurar novos ares. Então é isso aí, né? O Marco de Braz falou se temos uma segurada aí no Gabriel para ver se a gente ajuda o seu empresário. Então, logicamente, né, na minha opinião, que eu consegui extrair da informação que o Marco de Braz falou, né? Informação entrável, que eu consegui extrair do que o dirigente do Flamengo, Marcos de Braz, disse, é que vamos dar uma segurada, tira o Gabigol aqui, porque se ele completar 7 jogos, ele não pode se transferir para nenhum clube do Brasil. Então é aquilo, e jogar o Brasileirão, ou jogar acho que outras competições também, se eu não me engano. Então é aquilo, a gente segura o Gabigol aqui, ele já tem 5 jogos no Brasileirão, se completar 7, ele não pode ser transferido para nenhum clube do Brasil. Então é aquilo, seguramos, vamos esperar essa janela abrir para ver se chega alguma proposta que o Flamengo acha interessante para o clube, para poder liberar o Gabigol. Caso isso não aconteça, o Gabigol permanece no Flamengo, e é funcionário do Flamengo, fica até o final do ano, né? Então, essa é a fala aí do Marcos Braz, que o Gabigol está numa muita saia justa, né? Depois da declaração do seu empresário, está numa saia justa gigantesca. E aquilo, vamos esperar até quando o Gabigol vai desenrolar essa situação, né? Até o Gabigol fica até o final do ano ou se ele sai no meio do ano, né? Então, a situação do Gabigol no Flamengo está delicada. O Gabigol veio do luxo ao lixo em poucos meses aí. Então, deixe seu like e deixa sua opinião também. Expressa a sua opinião aí nos comentários. E o seu like também ajuda demais, galera.